Olá, olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Antônio do canal Orquídeas de Rondônia. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje você vai estar aprendendo como replantar uma orquídea para ela não adoecer. Porque uma das perguntas que eu mais estou recebendo aqui no nosso canal, lá na nossa página do TikTok, do Instagram e do Facebook é a seguinte pergunta: Antônio, estou replantando as minhas orquídeas e elas estão adoecendo e morrendo após o replante. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, vocês vão aprender como replantar essas orquídeas e como tratar elas após o replante para elas não adoecer, para elas ficarem assim, ó. Essa orquídea aqui foi plantada em 60 dias atrás e olha só o resultado, ela enraizou e soltou uma brotação aqui de floração. Então, se você tem alguma espécie de orquídea na sua casa e não sabe como cultivá-la, não sabe como fazer ela enraizar, ela florescer, e deixar ela com as folhas verdinhas assim, bonitas e saudáveis, independente da espécie dessa orquídea. Eu peço que você fique até o final desse vídeo, por gentileza, para vocês aprenderem o passo a passo certinho, tá? Que nós vamos fazer hoje. Aqui, ó, tenho já os recipientes, a orquídea que nós vamos replantar e o substrato com os vasos, tá? Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Também peço por gentileza que vocês deixem o like nesse vídeo. O like de vocês é muito importante para que o nosso canal possa estar crescendo cada dia mais e que eu continue fazendo vídeos para vocês. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo. Aqui, pessoal, o que nós vamos estar precisando? Vamos precisar de 2 litros de água, tá ok? Vamos precisar de uma batata, pode ser essa batata normal aqui mesmo, ou a batata doce, tá pessoal? Essa daqui ou a batata doce, tanto faz, tá ok? Vamos precisar também de um recipiente grande como esse e um pedacinho de pano. A nossa orquídea, vocês podem ver que é um cataceto, está plantado na pedra brita com pó de serra. O recipiente que vai ser plantado é esse vasinho preto. Eu vou tirar do transparente e colocar no preto, porque aquele transparente ali, ó, já está ficando bem apertado para a planta, porque ela enraizou muito. Ela enraizou muito, pode ter espaço aqui em cima, mas lá embaixo quase não tem, tá? Então já está na hora de fazer o replante. O substrato que eu vou usar, pedra brita com fibra de coco, tá? A fibra, ela é bem fininha, isso daqui não é o chips de coco, pessoal, tá? Essa daqui é a fibra do coco. O chips de coco é esse daqui, que nós também vamos utilizar nesse plantio de hoje. E, por último, a casca de arroz carbonizada, tá ok? Pessoal, a batata não é esse procedimento convencional que todos nós sabemos, tá ok? Eu vou estar mostrando certinho como nós vamos utilizar ela de 3 formas nas nossas orquídeas. E essas 3 formas, uma delas vai estar tratando as nossas orquídeas para elas não adoecerem e morrerem após o replante. Então agora eu vou posicionar o celular ali para ficar melhor para vocês, para nós fazer o replante dessa orquídea e colocar no vaso. Depois dela transferida para o vaso, nós fazemos o procedimento para tratar ela, tá? Então fique, por favor, até o final, já deixa o seu like e vamos lá. Pronto, pessoal, já estou aqui posicionado. Olha só, a planta enraizou bastante, tá? Ó, vocês podem ver que ela está bem firme. Sempre quando a gente for fazer a retirada das orquídeas de vaso, pessoal, nunca chegue puxando para cima, tá? Nunca pegue aqui assim, ó, já chegue puxando. Sempre apertem o substrato, ó, vocês podem ver que tem 2 dedos de carvão e o resto de pedra brita. Vou estar apertando aqui, ó, sem pressa, tá, pessoal? Também já aproveitando aqui que eu vou retirar, pessoal, deixa aí nos comentários, fazendo favor, qual a cidade ou o estado que você está nos assistindo. Tem muita gente comentando aí, de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Belo Horizonte, Mato Grosso, Amazonas, Amapá, até mesmo aqui de Rondônia. Muita gente mesmo, muito obrigado de coração, pessoal do Mato Grosso do Sul, Bahia, Fortaleza. Deixa aí nos comentários, vamos interagir. Pronto, pessoal, já apertei em volta, né? Agora eu vou puxar. Essa daqui grudou bem, hein? Ela não está querendo sair. Porém, vamos apertar mais ainda. Está saindo bem devagar.
Pronto, pessoal, soltou essa parte aqui. E vocês podem ver que a vantagem de plantar na pedra brita é essa, ó. A pedra já saiu tudo, o substrato já saiu tudo, está só mesmo as raízes aqui agora. Aqui no vaso, ó, ficou as raízes lá de baixo. Vocês podem ver que ficou as raízes lá de baixo, que já estão secas, tá? Então não tem problema nenhum ter arrebentado, ó. Vocês podem reparar aí que é só raízes secas, velhas, então não vai afetar a planta em nada. E depois ainda vamos fazer o tratamento, então está tranquilo isso daqui. Pronto, pessoal, feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos lavar bem lavadinho essas raízes aqui. Pronto, pessoal, raízes lavadas. Eu não vou podar, tá, pessoal, essas raízes, porque ela quase não está com raízes novas, então eu não vou podar. Porém, essas raízes que estão aqui são raízes velhas, ó, mas ainda são raízes que podem sair bifurcação, tá? Porque ainda estão com essa tonalidade aqui, ó, meio esbranquiçada, então não tem problema nenhum. Agora vamos pegar o nosso potinho, tá? Eu sempre gosto de fazer uma camada lá no fundo para poder fazer a drenagem da água com pedra brita. Pronto, ó, fiz a forragem aqui no fundo. Agora eu só coloco a planta aqui, ó, para ver se a medida dá certo. Eu gosto de deixar ela sempre um pouco para cima do vaso aqui, tá ok? Eu vou colocar agora chips de coco no fundo, para na hora que ela enraizar e as raízes forem para baixo, as raízes encontrem umidade para poder suprir aí as necessidades da planta. Olha só, fiz aí uma camadinha com os chips de coco. Agora eu coloco a orquídea, pessoal, certinha, olha só, certinha assim, ó, no vaso, olha lá, ela está centralizada no meio. Eu vou firmar ela, ó, e vou colocar um pouco de casca de arroz carbonizada, porque essa casca de arroz carbonizada contém a vitamina B1, tá? Que enraiza as nossas orquídeas e outras plantas. Pronto, olha só, coloquei a casca de arroz carbonizada. Agora eu vou completar com a pedra brita para deixar ela com uma sensação de firmeza no vaso. Olha só, esse é um procedimento que vocês podem estar fazendo com qualquer espécie de orquídea, Cattleya, Denfalda, Dendrobium, Oncidio, tá ok, pessoal? Ó, colocou o substrato, vamos apertando em volta assim, sem pressa, tá? Sem força também, para não machucar a nossa orquídea. Pronto, essa quantidade aqui já está razoavelmente boa para a planta. Pronto, pessoal, aqui já está feito o nosso replante. Agora eu vou só mudar a posição da câmera para vocês terem uma visão melhor. Pronto, olha só como que ficou o nosso replante, pessoal. Vocês podem ver que eu não deixo aqui, ó, sufocado, tá? No caule da planta aqui, para se ela soltar alguma brotação, a brotação sair livre ali e procurar o substrato ao redor. Olha só, substrato aí, pedra brita, chips de coco, casca de arroz carbonizada e fibra de coco. É um substrato que vai dar uma umidade bem relativa para a planta, porque aqui é uma região muito quente, estado de Rondônia, e ela vai estar se desenvolvendo. Agora vamos para a nossa mistura. Aqui, pessoal, o que que acontece? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de relembrar para vocês aí da nossa vaquinha beneficente que estamos fazendo aí para pagar os tratamentos da ressonância da minha mãe, que é essa que está aparecendo na tela aqui para vocês, com toda a descrição certinha e com as fotos dos exames aqui embaixo. Ela precisa fazer esses exames, essas ressonâncias, e totalizam no torno de 10 mil reais. Nós não temos condições de pagar esses tratamentos porque já foram feitos outros anteriores. Então o Pix está aí na tela, quem quiser estar ajudando, saiba que Deus vai te retribuir em dobro, tá ok? Muito obrigado a todos que estão contribuindo e a você que ainda vai contribuir. Olha só, pessoal, o recipiente grande, 2 litros de água, uma batata e o paninho. Só que nós vamos fazer o que? Vamos pegar essa batata aqui e vamos estar batendo ela. A medida, pessoal, é uma batata pequena, ó, cabe em torno da minha mão. Qualquer coisa vocês podem estar cortando no meio. Vamos pegar essa batata com a casca mesmo e vamos bater ela com 1 litro de água, que vai estar ficando assim, pessoal, nessa tonalidade aqui, tá ok?
Aqui, depois que bater no liquidificador, eu coei ela com uma peneira e depois com um pano para ficar 100% fina. Vocês, assim que fizer essa solução aqui, vão estar deixando ela 24 horas fermentando, tá? Para poder matar toda a bactéria que possa ter aqui que venha prejudicar as nossas orquídeas. Essa batata, pessoal, para quem não sabe, ela é rica aí em vitamina C e vários nutrientes do complexo B, contendo aí vitamina B1, vitamina C e vitamina B6, que são nutrientes aí que enraizam e fazem as nossas orquídeas florescer. Depois que vocês fizerem essa solução e deixar aí 24 horas fermentando, vamos pegar esse 1 litro, vamos jogar nesse recipiente, tá? Aí agora nós vamos pegar esses 2 litros de água limpa. E vamos estar misturando. Tem que totalizar aí 3 litros de água. Feito isso, pessoal, o primeiro passo que nós vamos utilizar. Igual aqui, como eu replantei só uma, o que eu posso estar fazendo? Pegando esse paninho, melando ele e vindo nas folhas. Vocês podem reparar que essas folhas estão com umas manchas amarelas, tá, pessoal? Isso aqui é um fungo que tinha dado nela e eu combati esse fungo aí com a água de alho. Mas temos vários conteúdos no nosso canal falando sobre o alho. É só vocês entrarem aí no nosso canal e estarem procurando. Pessoal, passando essa solução nas folhas das nossas orquídeas, vai estar auxiliando ela a fazer a fotossíntese mais rápido e também vai estar nutrindo a planta mais rápido. Então assim ela vai ter um desenvolvimento melhor, muito bacana, tá ok? Então esse é o primeiro procedimento, vocês podem estar passando na folha com um paninho ou um algodão. O segundo método, vamos estar pegando a caneca, tá? Vamos estar pegando a caneca e vamos estar regando a nossa orquídea com essa substância. Pode estar regando assim, tá, pessoal? Ou pegando o vaso também e mergulhando no substrato. Também pode estar sendo feito esse processo aí. Perdão, pessoal, que a minha língua dá uma travada às vezes, tá? Olha só, pode ser feito esse processo. Então, o primeiro método podem passar nas folhas, o segundo pode aplicar no substrato e o terceiro mergulhando aqui nessa água, tá ok? Então, eu vou passar mais um para vocês, para quem ficou até o final aqui desse vídeo, eu vou passar mais um procedimento. E por fim, o último, nós vamos colocar essa água aqui no nosso borrifador, por como ela foi, pessoal, coada aí na peneira e no pano, ela fica bem fina, tá? Então não entope o nosso borrifador. Nós podemos estar passando, ó, nas folhas, de fora a fora, essa solução, aplicando nas folhas em cima, embaixo das folhas também. Também pode ser aplicado assim, ó, no caule da planta, tá? Não tem problema nenhum. No substrato também vocês podem aplicar, tá? Porém, venham sempre na orquídea que vocês replantaram, para não dar aquele problema que o pessoal está me perguntando. Replantou a orquídea, ela adoeceu e morreu. Aqui está a solução para as suas orquídeas não morrerem após o replante, pessoal. É só fazer esse tratamento aqui a cada 20 dias, de 20 em 20 dias, porque como foi uma planta replantada, se você ficar colocando muita substância nela, é perigoso, tá ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos de coração que estão nos ajudando na nossa vaquinha beneficente e a todos que estão adquirindo os meus cursos aí de enraizamento profissional de orquídeas e floração profissional de orquídeas. Os links desses cursos vão estar na descrição e o Pix da nossa vaquinha vai estar aparecendo aqui. E quem quiser contribuir e ajudar e adquirir os nossos cursos, fiquem à vontade. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá? O meu número está nos cursos. Quem adquirir os cursos vai ter o contato diretamente comigo. Pessoal, muito obrigado a todos de coração. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês que ficaram até aqui no final, nos assistiram e fazem parte do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.